Você já parou para pensar o que você quer que falem de você quando você estiver no final da sua vida ou quando você não estiver mais aqui? Você já parou para pensar? Ou quando você ainda estiver vivo, mas estiver assim com uma jornada longa de vida, já podendo contar histórias sobre a sua vida, você já parou para pensar o que você quer falar sobre você? Não romantizando, não mentindo, não falando que você era uma pessoa incrível, sendo que você fazia um inferno na vida das pessoas. Não é isso. É quem você quer ser hoje. Vê se você consegue pegar meu raciocínio. Quem você quer ser hoje? Quem você quer, o que você quer fazer com a sua história, com a sua vida, com a sua realidade hoje, para que no futuro você consiga contar uma história linda, ou para que você no futuro consiga ver pessoas falando sobre você e contando histórias lindas ao teu respeito, ou que você deixe um legado quando você não estiver mais aqui. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu estava refletindo sobre isso, sabe? O que eu tô fazendo hoje? Quem eu sou hoje? A Simone. Quem é a Simone hoje, né? Que pode ser alguém melhor, que pode contar uma história melhor, que pode viver uma frequência, uma história, uma realidade melhor pro meu próximo, e para que eu possa deixar isso de legado, sabe? Porque as pessoas vão falar assim: ah, a Simone era uma pessoa muito legal, ela ajudava, ela era uma pessoa que tinha um coração bom, ela estava sempre disposta a ajudar o próximo, ela cresceu muito, ela veio do nada e hoje ela é alguém. Não sei o que você quer para sua vida, mas hoje eu estava pensando nisso, sabe? O que eu posso fazer hoje para ser melhor amanhã? O que eu posso fazer para impactar pessoas hoje, para ser alguém melhor amanhã? Talvez com esse canal? Sim, talvez. Mas o canal é pouco, porque eu falo um pouquinho aqui, falo 10, 11 minutos, às vezes 14 no máximo. E boto alguns shots, né, de vídeos que são curtos também. Vocês não convivem comigo. Vocês não sabem da minha vida, da minha jornada no dia a dia, né? Mas tem pessoas que convivem com a gente, né? Que é a nossa grande nuvem de testemunhas, né? Como está na Bíblia. E tem uma passagem em Provérbios também. Eu não sei o versículo, tá, gente? Eu não lembro. Mas se vocês jogarem lá no Google, vocês conseguem pegar fácil. Que fala assim, que nós somos aquilo que pensamos que somos. O que você pensa que é, isso você é. Isso é profundo, né? Porque associa com a lei da atração, né? Com o subconsciente. Tudo que as pessoas já dizem, que acham que é novidade, mas não é, tudo Bíblia. E realmente, nós somos o que pensamos que somos. E com isso, a nossa frequência pode se elevar ou não. O nosso imã pode crescer ou não. Nós podemos ser pessoas melhores ou não. Nós podemos ser pessoas que as pessoas querem estar com a gente porque gostam da gente pelo que a gente é e não pelo que a gente tem. Isso tem a ver com o poder da nossa mente, porque a gente é o que a gente pensa ser, né? Se a gente pensa ser uma coisa boa, logo seremos coisas boas. Por quê? Coisas boas vão fluir, vão sair de dentro de nós, porque nós estamos cativando isso, né? É lógico isso. E se a gente pensa que é uma coisa ruim, as pessoas vão se repelir, vão se afastar, não vão querer estar com a gente, porque não é bom ficar perto de uma pessoa chata, uma pessoa ruim, né? Então, assim, o que a gente pode fazer hoje? Essa reflexão da nossa quinta, né? Nosso quinto. O que a gente pode fazer de bem hoje, sabe? Porque desde o ano passado eu já tenho entrado num loop de evolução, de transformação, de que eu não fiz a minha vida inteira e resolvi fazer e determinar, e eu não vou parar. E são coisas que eu não posso parar nunca mais. Um exemplo é a minha academia. Eu não posso parar nunca mais de treinar, né? Os caras do Shape, né, que fazem vídeos sobre academia, né, os carianes da vida, eles falam que a academia realmente ela é alugada. Nós alugamos, né, o nosso shape, né, teoricamente o shape. Por quê? Porque se a gente parar de exercitar aquele músculo vai regredir, né? Então eu determinei na minha mente que a academia é algo que vai estar na minha vida até o dia que Deus botar o arrasta pra cima. E outras coisas também eu tenho feito, né? Que é trazer à minha memória o que pode me dar esperança.
E isso não é fácil, porque às vezes a gente não tá bem, né? Nós somos seres humanos, né? A gente não tá bem todo dia. E às vezes a gente tá meio prostrado, meio para baixo. E principalmente quando eu tô assim, tem dias que eu já acordo assim. Aí eu paro, oro e procuro trazer à memória o que pode me dar esperança. E às vezes são coisas tão pequenas que a gente não valoriza, como fôlego de vida. Se a gente está aqui respirando, já é algo tão grande. Tem pessoas que não respiraram hoje e não estão aqui entre nós. Tem pessoas que estão numa máquina para respirar porque não conseguem respirar. E teoricamente é uma coisa tão simples e não é, né? A gente tem o pão nosso de cada dia, né? Mesmo que seja um feijão com arroz e um ovinho mexido, tem gente que não tem nem salsicha para comer, né? Não tem nenhum miojo, não tem nenhum arroz. Então, assim, eu sempre tento trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu tenho visto isso, sabe? Tenho visto a mão de Deus agir. Mesmo quando eu não tenho nada, eu vejo Deus suprir, sabe? Isso é muito legal, muito interessante. E são coisas que eu tô trabalhando em mim. E não é fácil. É uma luta diária, né? E a reflexão de o que eu vou deixar de legado para os meus filhos, para os meus netos, né? Para os meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor. O que essas pessoas vão pensar de mim, né? O que elas já pensam ao meu respeito, né? O que eu posso fazer hoje para impactar de uma forma positiva? Eu recebi uma mensagem ontem de uma amiga minha, uma amigona minha, desde a época da faculdade, né? A gente era novinha. E hoje, né? Ela é minha amiga até hoje, nós somos amigas até hoje, né? As famílias são amigas, né? E ela falou assim pra mim: tira um dia pra gente almoçar. Eu falei assim: tá, vamos marcar no dia tal, a partir do dia tal. Eu falei com ela. Aí ela falou assim, eu achei legal porque ela falou assim: eu sinto falta de conversar com você pessoalmente. A gente se fala, né, pelo WhatsApp, rede social, mas é sempre corrido, porque ela trabalha, né? Eu trabalho, cada um tem suas vidas. Mas é bom a gente ouvir isso, uma pessoa falar pra gente, né? Eu sinto falta de você, né? Isso é uma coisa legal. No meio da correria dela, e a gente estava conversando já no final da noite, já quase de madrugada, antes de eu dormir, dela dormiu também. E ela pegou e falou assim: poxa, vamos marcar, não vamos deixar de marcar não, porque eu sinto falta de conversar com você, de estar com você. Isso é muito legal, a gente ouvir isso, né? Claro que a gente não vai ouvir isso de todo mundo, né? Porque naturalmente as pessoas, tem pessoas que não vão gostar da gente, do nosso jeito, do nosso perfil, da nossa energia, né? Do que a gente vibra. Às vezes aquela pessoa não tá vibrando igual a gente, né? E a gente tem que respeitar isso. E assim também como a gente. Às vezes a gente não tá querendo ficar perto de determinadas pessoas. Eu tenho essa coisa, às vezes eu não quero ficar perto de pessoas que são mimizentas, sabe? Aquela pessoa chata, mimizenta, que vê problema em tudo, que reclama de tudo. Eu fujo. Porque que baixa a minha energia, sabe? Porque se eu tô tentando trazer a memória, o que pode me dar esperança para eu conseguir fazer mais um dia, para eu conseguir fazer mais um plano, uma jornada, sabe? Aí chega uma pessoa que bota a gente para baixo, é chato, né? Só vê problema, só vê defeito, só vê, sabe? Isso eu me afasto. Isso é um fato que eu me afasto. Agora, pessoas que compartilham suas lutas, suas dores, seus problemas e tem uma troca de conversa, né? Que a troca é fundamental, a troca para nossa evolução, para o nosso crescimento, né? E quando eu tenho pessoas que querem trocar, aí é gostoso estar junto, aí vale a pena estar junto, porque a gente vai vivenciar, né, as dores, vai poder ajudar da maneira que pode, às vezes dando uma palavra ou ouvindo uma palavra, mas tem essa troca, né? Isso é legal, né? Existem esses pontos que são legais. Mas o vídeo de hoje é para falar basicamente sobre isso, sabe? Vai ser um vídeo, acho que curto, porque apesar que já tem 9 minutos, mas é o que eu queria deixar para nossa reflexão de hoje, sabe? O que a gente está fazendo hoje, que lá na frente vai ser uma coisa legal pra gente, como, né, pessoas que estamos em evolução, e para as pessoas que estão com a gente ao nosso redor, né? O que a gente pode deixar de bom para essas pessoas, né? O que eu posso deixar de bom para os meus filhos? Para você que me assiste aqui e não sabe, eu me chamo Simone e eu tenho um casal de filhos, né? Um de 20 e uma de 8, e são os amores da minha vida.
E eu procuro fazer esse exercício de querer ser, claro, a mãe, aquela pessoa que eu tenho um papel fundamental como mãe na vida deles, né? Como autoridade na vida deles, estabelecida por Deus. Mas eu também quero ser uma pessoa que eu possa levar coisas boas, que eles vão chegar lá na frente e falar assim, poxa, minha mãe, sabe? Minha mãe, ela era essa pessoa. Isso é muito legal, né? A gente viver isso. Um tempo atrás, meu filho falou assim pra mim, mãe, eu falei assim, tem 2 amigos seus, um amigo e uma amiga sua, que eu vi que tá me seguindo no Instagram. Eles pediram pra te seguir porque eles falaram que você é muito bonita. Aí eu achei fofo, né? Porque assim, em que momento eles pararam a vidinha deles, né? Pô, 20 anos, imagina aquela galerinha de 20 anos, tá pensando em quê, né? Em tudo menos, né? Na mãe do coleguinha, né? E eles falaram, pô, legal ela, é bonita e tal, nova. Realmente, eu tive meu filho nova, né? Tive o Matheus com 25 anos. E foi programado. Eu queria ter, eu me programei para ter e veio a bênção da minha vida, que foi o Matheus. E depois eu me programei novamente, 11 anos depois, e tive a Mariana, né? Foi um intervalo de tempo grande, mas foi programado, foi porque eu quis, sabe? Eu programei eles dois com muito amor, sabe? Enfim. E foi legal ver isso, né? Esse feedback deles, né? Que eles poderiam falar, pô, minha mãe é feiona, uma velha, não se cuida, não tá nem aí pra nada. Uma chorona, sei lá, né? Uma amarga, né? Mas não, eles viram coisas boas. Então, eu passei uma energia legal pra eles, né? Pra essa galerinha, né? E isso é legal, sabe? E isso veio como reflexão também. O que eu posso fazer de melhor para passar coisas boas, para levar ou a palavra de Deus para essas pessoas, para essa galera, ou como exemplo, que às vezes mesmo a gente calado, e eu acho que muito mais acontece isso quando a gente está calado, mas o nosso exemplo vai impactar as pessoas, né? Eu tenho pessoas na minha vida que eu vejo exemplos delas, sabe? Da jornada, da história delas. Eu falo assim, poxa, que jornada legal. Elas chegaram até aqui. E eu quero que você reflita sobre isso para que você possa ser essa diferença hoje na Terra, sabe? Que você possa fazer diferença de verdade na tua vida, na tua comunidade, na tua família, no bairro que você mora. Que você possa ser verdadeiramente uma pessoa que ilumine o caminhar das outras pessoas também e o seu. Porque nós estamos aqui não é à toa. Eu não consigo acreditar que a gente está aqui de bobeira, que a gente está aqui à toa. Se o nosso Criador falou, ame o próximo como a ti mesmo, não deve ter um porquê, não deve ser qualquer coisa, né? Então que a gente possa refletir hoje, sabe, sobre isso, sobre o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para crescer, para evoluir, para impactar vidas, né? De uma maneira saudável, de uma maneira positiva. Eu creio que a gente já está começando isso, a fazer isso. Se esse vídeo fez algum sentido para você, reflita sobre isso, converse com Deus sobre isso. E se você acha que esse vídeo pode chegar a alguém que possa falar com essa pessoa também, que você possa enviar esse grupo para essa pessoa, para esse grupo que você participa, como um vídeo de autoanálise, de motivação, de que a gente pode, principalmente, sabe? Que nós somos grandes, nós podemos. Não somos tão pequenos assim ao ponto de não conseguir impactar nada, nem ninguém. A gente se conecta com pessoas que pode mover, né? Ajudar de alguma forma. Eu não tô falando de financeiro não, tá? Eu tô falando às vezes de uma palavra, de um apoio. Tinha uma pessoa que eu conhecia muito tempo atrás que ela dava um abraço, sabe? Um abraço tão gostoso. E às vezes ela não falava nada, ela só dava um abraço. E o abraço dela acalentava. Sabe aquele abraço que todo mundo queria dar um abraço nela? Ela já chegava com um sorrisão e dava um abraço. E era um abraço dela, o melhor dela era aquilo, né? Era o que ela podia dar naquele momento. E que às vezes, e tem pessoas que só precisam de um abraço. A gente mesmo às vezes só precisa de um abraço em determinados dias, né? Às vezes eu só quero um colo. Tem dias que eu penso assim, caramba, hoje eu só queria um colo, mais nada, né? Que às vezes um colo, né, dá uma acalmada e tal. Mas que a gente possa ser essas pessoas que faz a diferença na vida de outras, de maneiras várias, né? De todo tipo de maneira, da maneira que Deus colocar no teu coração. E que isso possa servir de reflexão. O que a gente vai deixar de legado, sabe? Para o nosso dia, para o nosso futuro, para que as pessoas possam falar da gente. E que tomara que não seja coisas ruins, que não sejam coisas negativas, sabe? Que sejam coisas que
que vai valer a pena, porque eu acho que tudo vale a pena, sabe? Bem Fernando Pessoa mesmo, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas que a gente possa fazer isso, que possa ser esse processo aí de construção, de evolução, né? E que a gente possa mudar também isso, que eu vou bater sempre nessa tecla. Desculpa, já tá com 15 minutos o vídeo, mas eu quero falar sobre isso. Muda sempre a sua energia. Mesmo que você esteja vivendo no meio do caos, não permita que a sua frequência caia, não permita que a sua vibração se baixe, fica sempre numa vibração de positividade, de realmente trazer a sua memória que pode te dar esperança, de você se ver uma pessoa grande, porque aquilo que você vê, você realmente é, sabe? E quando estiver muito difícil, muito puxado, fala para Deus, pede para Deus ajuda, direção, que vai acontecer. A coisa vai chegar até você, eu tenho certeza. É isso. Me segue quem não me segue aí, tá? Beijo.